crer, somente crer, tudo é possível, só tudo é possível, somente crer. Que o Senhor nos abençoe esta manhã, como já está fazendo. Estamos em sua presença. Vamos orar. Pai Celestial, estamos em sua presença mais uma vez neste dia, que é o dia do Senhor, para te pedir que o Senhor continue nos ajudando. Nesta manhã nós estamos adorando o Senhor também na beleza de sua santidade, porque o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ajude-nos nesta manhã, que possamos aprender de Ti mais uma vez e que Tu possas ser o mestre para nos ensinar. Teu Espírito Santo é a sabedoria e nós precisamos de sabedoria. Tiago diz em sua epístola: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Isto é verdade, Senhor. Precisamos de sabedoria para vencer todas as coisas, para viver neste mundo, para ser um cristão. Precisamos disto, meu Deus, para saber nos posicionar em relação a todas as coisas que nos envolvem. E o Senhor tem esta sabedoria para nos dar. Que nesta manhã nós possamos crescer mais um pouquinho na graça, no conhecimento do Senhor. Fale conosco, tenha liberdade, nos dê tranquilidade, abre nossa mente, só o Senhor para fazer estas coisas. Ajude cada irmão que está aqui esta manhã, porque se viemos é porque precisamos e queremos te adorar e te agradecer por isto, porque sabemos que tu tens tudo para nós. Toma nossas vidas, toma minha boca, meus lábios, meu coração. Tome completamente para ti, Senhor, nesta hora, e que o Senhor faça segundo o seu querer e a sua vontade. Nós adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estava lendo a Bíblia num dia desses e deparei-me de repente com algo que chamou minha atenção. E eu quero compartilhar também com vocês esta manhã em 1 Crônicas, capítulo 4. Eu estava lendo a genealogia dos descendentes de Judá. E você sabe como é genealogia, né? Aí os filhos de Judá foram, e vai falando quem é seu pai, sua mãe. De repente, quando chegou no capítulo 9, no versículo 9 e o versículo 10, parou e começa a contar a história de um homem e que me chamou a atenção a vida dele. 2 versículos na Bíblia apenas falam deste homem, 2 versículos, mas que mostram muitas coisas interessantes. Vamos ler juntos? E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a
tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você pode dizer amém? Que Deus possa amplificar em nosso coração suas palavras. Podemos sentar, meus irmãos. Eu procurei, já que está falando de genealogia, eu procurei os pais. Quem foram os pais? Não fala a palavra quem foram os pais de Jabes. Eu não encontrei na Bíblia. É interessante que a genealogia ela vem normal. Os filhos de Elá, Zerete, Izar, Etinã, e Có gerou Anube, Isobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. Aí parou aí. Não tem uma sequência, né? Não tem uma sequência para dar, para entrar neste homem. Parou, como se o escritor de repente lembrasse dele e começasse a falar sobre este homem. Quando termina no versículo 10, que diz, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, aí continua a genealogia. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. É uma coisa interessante isto. Você entende? Pode ver. A genealogia, ela continua. Foi um parêntese que foi aberto para falar deste homem. Mas não diz quem foi sua mãe, seu pai, não fala o nome dela, quem foi. E isso me chamou a atenção, porque eu saí procurando, mas quem é essa pessoa que está sendo relatada aqui e não mostra quem é o pai, quem foi, de onde ele veio, qual foi a genealogia. Aí também fui procurar outras referências, só fala nesses 2 versículos sobre a vida deste homem. Mas a sua oração, ela mostra muitas coisas para nós, profundamente. Primeira coisa que me chama a atenção é que o irmão Brana diz, e você já deve ter lido, aqueles que têm um livro, e nós estamos até... Estou tentando trazer aquele livro e não estou conseguindo ainda até agora, irmã Vera. O poder da oração. O irmão Brana diz, numa das citações daquele livro, que a oração ela tem poder de transformar as coisas. Né? A oração. Se todos os cristãos soubessem de fato a grande arma poderosa que nós temos na mão, que nós temos a nosso dispor e a nosso favor, é a oração. Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa difícil, não é? Mas é a grande arma que nós temos. O profeta chega a dizer assim que o mais simples e débil de um irmão, vamos dizer que tem um irmão na igreja, que ele seja o mais simples, o mais, vamos dizer assim, o mais fraquinho, mas quando ele se ajoelha, o profeta diz assim, numa das suas mensagens, quando ele se ajoelha, o diabo já começa a tremer as pernas. Porque ele sabe que dali, aquilo que o irmão está fazendo, o fato de se ajoelhar e orar, é como uma bomba atômica que cai na cabeça do diabo. Então, se tem uma coisa que nós temos, e a nosso dispor, que pode mudar as coisas, é a oração. Amém? Então você vai ver que em 3 partes a vida de Jabes, ela fala para nós podemos entender a sua vida em 3 partes. A primeira, o início da vida dele. Quando no versículo 9, vamos lá, coloque novamente para nós vermos, no versículo 9, ele teve um início que não foi fácil. Porque diz assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome, eu não sei se é Jabes ou Jabes, porque ele vem do hebraico Iabetz, então, Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Então você já vê que a sua mãe lhe chamou este nome por causa do fato de ter dado à luz a ele com dores.
Então, isso diz que ele já começou a sua vida com dificuldade, com problemas. Por isso que está o seu nome assim, que significa, na raiz do hebraico, aflição, pesar é o nome deste homem. Tá? Por isso que vem desta raiz, quer dizer, aquele que causa dor. Como muitos de nós já começamos, nós temos se nós formos analisar, muitos de nós na vida começamos com dificuldades, com dores, com problemas. Tem muitas pessoas que vêm para Deus. Eu sempre digo assim, nós viemos para Deus como um carro quebrado que deu um capotamento e deu PT. Quer dizer, para os homens deu PT, né? Não tinha condição. Para o mundo, para as pessoas, você não tem mais jeito. Não é assim que é no seguro, PT, porque não tem mais jeito, aí compra outro. Nós viemos para Deus assim, e Ele nos pegou desta forma. E parece que Deus se agrada em pegar muitos homens e mulheres com PT no mundo e traz para a sua casa, para mostrar que Ele é Deus, que Ele pode transformar, mudar, não é? Fazer diferente. E nós somos testemunhas disto, né? Eu vejo que os primeiros irmãos que levantam a mão, já os que são os que deram mais o PT lá atrás, que hoje Deus fez outras pessoas. Deus se agrada em fazer isto, né? Então nós vamos ver que realmente a vida começou difícil para Jabes, como começou difícil para nós. Mas nós começamos ruim, mas estamos ficando melhor a cada dia. Eu posso ver que Deus trabalha diferente do diabo. O diabo trabalha sempre do melhor para o pior. Não é assim? Ele pega uma coisa boa e vai tirando, e vai depenando, e vai fazendo as coisas para terminar lá dentro da vala. Vai terminar lá dentro como diz, do poço, e joga lá no poço, no fundo do poço. Isso é o que o diabo faz. Deus faz diferente. Deus faz como o Salmo 113, versículo 5. Como é que diz o Salmo 113? Eu gosto de citar este salmo porque esse é o processo divino. O processo de Satanás é pegar de lá de cima e jogar no poço. O processo de Deus é o contrário. Você já prestou atenção? Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Versículo 6. Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ao 7. Que do pó, olha só onde ele pega. Que do pó, lá na outra versão diz do monturo. E eu quando falo em montura eu penso em lixo. Vamos dizer assim, ele pega do lixo, ele levanta o pequeno, tá lá, e do monturo ergue o necessitado, e o que é que ele faz? Versículo 8, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Esse é o processo divino. O diabo pega do príncipe e faz jogar no lixo. Deus pega do lixo e faz príncipe. Esse é o processo divino. Amém? Quem vocês podem citar uma pessoa que Deus tornou ele príncipe? Quem é? Um personagem da Bíblia que o nome dele significa isso. Jacó. Jacó era... O que é que significa Jacó? Trapaceiro, enganador. Ele era o lixo. Só sabia fazer isto, como muitos de nós fazíamos quando era lá de fora. Só coisa ruim. Mas quando o seu nome foi transformado, Deus transformou de Jacó para Israel. Israel significa como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Este é o processo divino. Quando Deus está trabalhando com Jacó, lá em Gênesis, ele está aplicando o Salmo 113 nele, pegando ele do monturo e fazendo dele príncipe. Foi o que ele fez conosco. E isso nos dá gratidão no nosso coração. Então, se Deus nos fez assim, Ele está nos aperfeiçoando cada dia. E nós temos que ir dando valor ao que Deus nos fez. Porque o profeta diz, em suas mensagens, que não é o que bem começa, mas é o que bem termina. Amém? Eu tenho a história de muitos homens na Bíblia. Um dos homens da Bíblia que eu destaco foi Asa. Asa foi um homem muito abençoado por Deus. Asa foi um rei destacado dentro de Israel. Os feitos de Asa foram tremendos.
vencendo os seus inimigos no poder da oração. O primeiro inimigo que se apresenta para ajudar, Asa vai buscar ao Senhor, consulta o profeta, e Deus deu a ele a maneira de vencer, e ele foi lá e venceu o seu inimigo. Quando ele venceu, ele colocou reformas dentro de Israel, e foi coisas tremendas ali para o povo. Mas quando ele, olha só, quando ele prospera, por isso que nós vamos ver a questão da prosperidade aqui a pouco, porque o profeta diz que a prosperidade ela é boa, mas ela tem dois lados que nós temos que olhar. E isso, muitas vezes, se aplica conosco. E você tem que aprender uma coisa esta manhã. Deus, você pela sua fidelidade, quando você dizima corretamente, quando você oferta corretamente, Deus, ele te abençoa. Pela tua fidelidade, por causa do que está escrito em sua palavra. Você prospera naturalmente, normalmente, porque ele tem prazer, ele tem que cumprir a sua palavra na sua vida. Mas é aí que nós temos que tomar cuidado, porque a prosperidade também pode levar a uma pessoa à ruína. Por quê? Porque quando você está no sufoco, a gente busca mais a Deus, vai para a oração, dobra o joelho, jejua, não é assim? E quando as coisas ficam mais fáceis, a tendência natural do ser humano é relaxar. Parar de orar. Não ora mais. Não quer dizer que para de orar, mas não ora mais como orava antes. Se acordava 3 horas da manhã, não acorda mais. Não é assim? Se jejuava frequentemente toda semana, agora não precisa mais. Uma vez por mês está bom. Porque está tudo bom, está tudo tranquilo, nós estamos trabalhando, estamos ganhando dinheiro, Deus nos abençoou, a vida está mais fácil, está mais tranquila, estamos até mais gordinhos. Não é assim? Está bem, a comida ficou boa, ficou melhor na mesa, o celeiro está mais cheio, a gente relaxa. Relaxa em todos os sentidos. E aí que é o grande perigo. E o profeta nos ensina uma coisa, que a hora de buscar a Deus é na bonança. A hora de nós buscarmos mais a Deus é quando tudo está bem. Por quê? Para nos preparar que se vier alguma coisa lá adiante, nós já estamos no depósito de Deus, nós já estamos investidos, nós já oramos mais, nós já nos preparamos para enfrentar muitas vezes o problema que vem depois. Não é esperar a coisa cair, não é esperar desmoronar, não é esperar o problema vir para começar a orar. Tem que começar já. E isso é o profeta, o nosso profeta que nos ensina a fazer isto. E ele sabia do que ele estava falando. Então, vamos ver 3 aspectos. O início de Jabes não foi bom. Foi um início difícil. O meio. Tem o início, o meio e o fim. O meio é que ele aprendeu a invocar o Senhor. E o fim de Jabes foi que ele se tornou o mais respeitado e o mais ilustre entre seus irmãos. Certo? Amém? Primeira coisa que nós vamos ver na vida de Jabes foi o que ele pediu. Vamos ver o primeiro pedido dele. Está no versículo 10 de 1 Crônicas, capítulo 4. E vamos analisar o que foi que ele pediu primeiro. Então você vai ver que porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, qual foi o primeiro? Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares. Não foi isso que ele disse? Meus termos ampliares. Eu quero, Senhor, que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Senhor, eu quero que o Senhor alargue os meus termos. Foi essa a primeira oração que ele fez. Veja, primeiro Jabes pede a Deus que prospere a sua vida e a sua bênção e alargue as suas fronteiras, lhe dando mais terras e lugares para viver. Será que era ruim o que ele estava pedindo? Às vezes nós temos um falso conceito de que nós estamos tranquilos. Mas olha, o profeta, o nosso profeta, ele chega, deixa eu ver o que ele diz nas mensagens onde penso que os pentecostais falharam. Eu li isto e gostei do que o profeta nos ensina.
Onde penso que os pentecostais falharam? Parágrafo 24. Eu vou começar do 23. Diz assim: e Deus nunca irá. Você nunca poderá esgotar o amor de Deus, a misericórdia dele em seu favor. Olha como o profeta está colocando aí. Deixa eu voltar a fita. Diz assim: você nunca poderá esgotar o amor de Deus, a misericórdia dele em seu favor. Você pode dizer: bem, eu odeio ter que incomodá-lo tanto, pai. Mas sabe o que o profeta diz? Ele quer ser incomodado deste jeito. Quando você é um cristão e diz assim: eu não vou pedir para Deus porque eu vou incomodar ele, você está fazendo errado. Todas as escrituras dizem que Deus quer ser incomodado. Você lembra que Jesus disse: pedi, buscai, batei. Não é uma insistência? Parece que Deus quer ser incomodado. Ele diz: você pede, mas não fique só em pedir, vá buscar o que você quer. Se não encontrar, bata e vai abrir a porta para você. Amém? Ele quer ser incomodado desse jeito. Ele quer. Nunca pense que você poderia alguma vez pedir demais a Deus. Eu creio que as Escrituras dizem, isso é Tiago dizendo: nada tendes porque não pedis. Tiago diz isso. Vocês não têm porque vocês não pedem. Presta atenção. Ele quer que peçamos e creiamos que nossa alegria será completa. Ele quer que você peça abundantemente. Ponto. Olha, grave isso na sua mente esta manhã. Peça por grandes coisas. Não limite sua fé em algum grãozinho de mostarda. Obtenha aqui outro tipo de fé e se mova em direção a grandes coisas. Mas grandes coisas, pastor? Grandes coisas. Jovens têm desafios? Têm desejos? Jovens, eu estou falando de jovens. Tem? Ou é só grande que tem? Não, os jovens é que estão no início da vida. Eles têm grandes projetos, casamento, com quem vai casar, e tudo relacionado com a vida deles. Jovens têm isto. Eu pergunto, um jovem ou uma jovem tem que saber pedir com quem vai casar? Claro. Esse é o passo mais importante da vida de um jovem, de uma pessoa, é o casamento, que vai viver com ele o resto da vida. Se ele arrumar uma cangalha, é para o resto da vida. Não pode mais desfazer. Vai carregar. Não é isso? Então a grande preocupação é essa. E agora? Tem que acertar na mosca, no alvo. E só Deus sabe quem é. E eu vou dizer um conselho para você. Não se mova por sentimentos. Sentimento é falho. A própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se uma jovem deixar o amor entrar primeiro para ela poder escolher, porque o amor é, o amor é aquilo que a Bíblia diz, ele é todo bobo. Ele acredita em tudo. 1 Coríntios 13, o amor tudo crê. O camarada é malandro, mas se tu ama ele, olha, ele vai falar no teu ouvido, cara de boba, porque você vai acreditar em tudo que ele disser. Essa é a característica do amor. Por isso que diz que o amor é cego, ele não vê nada. Não diz o amor é cego? Isso é a coisa mais certa, porque isso é 1 Coríntios 13, não vê nada. Por que eu já estou falando nisso? Você entende? Tem que ser por Deus, tem que tirar o sentimento do lado e dizer: Senhor, isso é muito sério, o Senhor sabe quem é
Então, eu quero que o Senhor não me deixe confundido. E Deus nunca vai nos deixar confundido. Se tem uma coisa, todas as áreas da nossa vida, Deus tem interesse nela. Porque aquilo, Ele vai trabalhar conosco para o resto da vida. E aquilo não tem que ser um problema, tem que ser uma bênção. Vamos lá. Peça por grandes coisas. Não limite sua fé em algum grãozinho de mostarda. Você tem essa mensagem em casa, onde eu penso que os pentecostais falharam. Isso é o nosso profeta nos ensinando. Obtenha aqui outro tipo de fé e se mova em direção a grandes coisas. Aí ele diz, peça. Aí ele diz assim, grandes coisas são tão fáceis de conseguir, assim como são as coisas pequenas. Você está entendendo o que o profeta está dizendo? Olha só. Grandes coisas são tão fáceis de conseguir, assim como são as coisas pequenas. Você apenas tem que crer, isso é tudo. E você tem fé, apenas saiba exatamente como usá-la, e tudo ficará bem. Você a coloca para funcionar, e tudo dará certo. Quando a gente lê isso aqui, irmão, isso muda a nossa ótica, a nossa visão. Eu creio que é isso que Jabes queria, quando ele diz, Senhor, alarga as minhas fronteiras. Você sabia que esse é o desejo de Deus? Veja o que diz Isaías 54, versículo 2. Eu gosto deste versículo, porque este versículo foi um dos que me guiaram quando eu vinha caminhando para esta mensagem. Eu já estava na mensagem, mas para o ministério também. Olha o que Deus diz, falando para o povo de Israel. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. É o que Deus quer para nós. Essa é a vontade perfeita de Deus. Ampliação. E eu me lembro de um texto, em Gênesis, quando Noé está abençoando os seus filhos. Ele fala de Jafé. Ele diz assim, alargue Deus a Jafé. Está falando de largura. Está falando de bênção. Mas você diz assim, mas quando Deus está falando disso, em que sentido Ele quer? Em todos os sentidos, irmão. O primeiro é o espiritual. Deus quer ver a nossa prosperidade, em primeiro lugar, a espiritual. É lógico. Essa que vai puxar todas as outras. Quando Deus está falando em prosperar, nós temos que pensar, em primeiro lugar, no espiritual. Deus quer ver você próspero no espiritual, crescendo no espiritual, sendo um grande homem, uma grande mulher espiritualmente, buscando a Deus, e só se cresce espiritualmente lendo a Bíblia, orando, lendo a mensagem, buscando a Deus, é assim que se cresce. Amém? Quando se fala em prosperidade, não é só questão financeira. Não. Muito embora as pessoas estejam primeiramente preocupadas com isso. Né? Quem não quer prosperar financeiramente? Eu mesmo já vi pessoas chegarem em determinado lugar onde eu estou, fazendo culto, e vir na frente. E eu perguntar, você quer oração para o quê? Porque eu quero prosperar. E muitas vezes não estão preocupados em entregar a vida a Cristo, ele quer prosperar. Essa é a primeira preocupação que está no coração de muita gente, de muitas pessoas. Mas prosperidade não significa apenas riqueza financeira. Sabe o que é ser próspero? É não sentir falta de nada. O que diz o Salmo 23, versículo 1? Todos nós conhecemos. O Senhor é o meu... todo mundo sabe o que diz o Salmo 1? Salmo 23, seu primeiro. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, vírgula. Nada me faltará.
Não sei se você entende a grandiosidade do que é este versículo tão pequenino. Olha a grandeza do que é. O Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, nada me falta. Esse nada está incluído tudo relacionado com a nossa vida, irmão. Já pensou? Está incluído saúde. Se você precisar de algo financeiramente, de trabalho, não está incluído aqui? Pense bem, toda a nossa vida está resumida num pequeno versículo daquilo que nós precisamos. Ah, mas eu estou com um problema. Nada me faltará se Ele é meu pastor. Então a solução não vai faltar. A porta está fechada? Nada me faltará. Estou tendo falta de alguma coisa estou precisando? Nada me faltará, se o Senhor é meu pastor. Eu gosto de versículos da Bíblia que nos deixam em xeque. E eu cito para você sempre um versículo. Quem falou foi o próprio Senhor Jesus em João 15, versículo 7. Esse versículo, para mim, ele é tremendamente, olha, é o máximo que tem na Bíblia. João 15, versículo 7. Olha só o que Jesus diz. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu pergunto, você olhando para este versículo, há limites? Deus não impôs limites para isso. Interessante, né? Ele podia dizer, olha meu filho, você só pode pedir isso aqui, só isso aqui não. Não impôs limites, Deus. Ele disse, se você estiver em mim, olha a segurança de Deus, e as minhas palavras estiverem em vós, é claro que você não vai pedir nada fora da vontade de Deus, porque você está nele e as palavras dele estão em você. Então o seu pedido vai ser conforme a vontade dele, e aí não há como ele negar. Está aberto para você, para qualquer coisa que você precisar. Não é bom este versículo? Então você vai ver que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Marcos cita sempre um parágrafo da mensagem sobre felicidade. Como é que é, irmão Marcos? É felicidade? Qual é a mensagem? Então a felicidade não é a quantidade de bens que você possui. Que tem muita gente aí que tem tantos bens, mas não é feliz. Não tem gente aqui mesmo que a gente conhece na nossa cidade, gente por aí que a gente ouve falar, que tem tantos bens que não sabem mais o que comprar, mas não são felizes. E você não tem tanto assim, mas você está satisfeito pela parte que coube a você que Deus deu? Se você está satisfeito, então isso é felicidade de fato. Sem usura, sem você estar passando por cima dos outros, sem você quer, quanto mais tem, mais quer. Não é. A gente vive tão tranquilo e feliz que se Deus nos der, a gente só levanta a mão para o céu. Obrigado, Senhor. Se o Senhor viu que cabe para mim, amém. 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 Agora a pessoa tem pessoas que não têm porque também não pede. E Deus quer dar. Eu sempre digo assim, o desejo do Senhor é te abençoar ricamente, é te abençoar poderosamente, é fazer de você, ou você, irmã ou irmão, o homem mais rico desta região. Esse era o desejo de Deus. E por que eu não sou? Porque tem muitos de nós que não servem para ser mesmo. Sabia? Tem pessoas que não têm estrutura para ser abençoado, não tem suporte. Porque para ser abençoado tem que ter uma base firme e sólida na palavra, porque tem pessoas que se forem abençoados, eles escapam. Não vem mais na igreja. Não vai. Tem pessoas que são assim. Eu já falei para vocês que eu já vi pessoas serem abençoadas e escapar e ir embora. Nem volta mais. Tchau. E até pessoas que já congregaram conosco. Que Deus abençoou. Então é um perigo.
Também. Por isso que nós temos que ter uma base. Saber que nós somos filhos de Deus, que precisamos dele, que sem ele nós não somos nada. Não é verdade? Sempre agradecer, nunca esquecer. Você nunca... Irmão, se poderíamos colocar uma placa na frente da igreja, quando vou entrar, você... Não esqueça o que Deus fez por ti, para você entrar e sempre levantar a mão. Ó Senhor, obrigado, da onde o Senhor me tirou e aonde eu estou agora. Meu Deus, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Foi o Senhor que fez essa obra na minha vida. Você pode agradecer ao Senhor sempre? Por isso que diz o Salmo 103, versículo 2. O que diz o Salmo 103? Primeiro versículo, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. O versículo 2 diz assim, juntos? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Amém? Não dá para esquecer. Se esquecer é ingrato. Não é? Então, quando Deus prospera a sua vida, você é abençoado. E vai a lugares que nunca imaginou, confiando. Olha só, vamos ler Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Essa é a vontade de Deus e a oração de Paulo pelos filipenses. Quando ele está orando para aquela igreja, ele diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, este Deus é rico que nós temos, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você crê neste versículo? Então vamos repetir para ele ficar gravado em nosso coração. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você crê que o Senhor é aquele que supre cada necessidade que nós temos? Por isso que eu creio que Deus, olha, não vai ter problema de nós cairmos, não vamos morrer de fome, não vamos ficar sem trabalho, não vamos ficar sem os recursos que precisamos para a nossa família, não vai, porque nós temos um Deus que é rico e sabe cuidar de nós. Isso vence qualquer crise, isso vence qualquer problema no país. Pode ter problema, nós sentimos o reflexo, sentimos, lógico que sentimos, mas desamparados nós não vamos ficar. Tem problema no sistema de saúde, está falido? Tá, mas nós temos um Deus conosco que cura a enfermidade e que Isaías 53 é vivo para nós. Você crê assim? Se você não crê, como é que nós vamos fazer? Ah, mas tem problema? Tem. Nós estamos nos preparando, essa noiva está se preparando, irmão, para vencer o aperto que vem aí, que eu não importa de que maneira vem esse aperto, mas o profeta diz que terá uma fé suprema para esta hora suprema. Até isso ele está provendo para nós. Isso significa que pode vir os dardos, pode vir os laços, pode vir o que vier do anticristo, mas a noiva ela vai estar numa posição mais elevada para prover para ela o que ela precisa. Amém? Então, creia nisso, que a primeira oração de Jabes, alarga as minhas fronteiras, é a vontade de Deus. Nós temos que pegar a oração deste homem e dizer, Senhor, se tu me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares, Deus quer alargar o meu termo espiritual em primeiro lugar. Eu não posso me conformar numa vida medíocre diante de Deus, como muitos cristãos estão na igreja, mas numa vidazinha medíocre. Não aproveitou nada. Todas as bênçãos estão para ele, disponível como estava para o irmão do filho pródigo, e ele não aproveitou coisa nenhuma. E depois queria reclamar com o pai. Não matou um bezerro para mim, e o meu irmão tu está matando esse ingrato.
O pai olhou para ele e disse, que tá chorando por causa de quê? Tudo que tem aqui é teu, rapaz. Tu não comeu porque tu não quiseste. Não reuniste com teus amigos porque não quiseste. Tu não fizeste festa porque não quiseste. Mas a hora que tu queria está aqui. Então, o problema não é meu, é teu. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Quando nós estamos bicudo, reclamando, que falta isso, e não sei o quê, eu não tenho, e Deus está dizendo, mas está tudo à tua disposição. Eu fiz na cruz do Calvário, eu paguei tudo, te dei salvação, te dei cura divina, está tudo a teu dispor, o bezerro cevado está aí, não matou porque não quis. Mas eu quero fazer como o profeta diz, todas as bênçãos que Deus tiver para mim, eu vou procurar, eu vou buscar, nem que eu tenha que cavar ou subir numa escada, mas eu vou buscar o que Deus tem para mim. Porque todas as promessas são minhas, então se é minha, eu quero. A gente faz coisas no natural que a gente não faz no espiritual. Se telefonar para dizer para vocês, olha, tem R$2.000 para ti, mas tu tens que vir a pé, de lá de Curitiba até aqui. Duvido se não vem. Estou falando Curitiba, mas eu falei só por acaso. Olha, tem R$2.000, mas tu tem que pegar uma bicicleta e vir de Florianópolis até aqui buscar. Eu duvido se o camarada não arruma uma bicicleta e vem dela aqui. Atrás dos R$2.000 ele vem. É verdade ou não é? Nós não vamos atrás do dinheiro, se tiver lá nós vamos. E Deus está dizendo, eu tenho tudo para você. Eu só quero que você busque um pouquinho, só me peça que eu tenho. E às vezes nem isso a gente faz direito, nem com fé. Ele tem muito mais de R$2.000 para nos dar. Ele tem muito mais bênção para nos dar. O céu está aberto à nossa disposição, tem tanta coisa. Olha, mas a gente vive numa vida medíocre. E se lamentando ainda. Como é que está, irmão? Marrom, né? Marrom menos. Como é que está, irmão? Tem irmão que diz, vamos levando. Vamos levando? Eu não creio que isso é palavra para cristãos dizer, vamos levando, como dá. Eu creio que Deus ele fica aborrecido com essas coisas. Um cristão que vai se arrastando dizendo, vamos levando, como se ele estivesse arrastando um peso. Eu quero que esta igreja comece a experimentar coisas grandes para vocês. Eu quero que vocês comecem a experimentar o que tem para vocês, porque eu estou só incentivando para vocês e dizendo que tem. Deus tem um reservatório cheio, e eu creio que em todo culto ele vem com seu alforje cheio de bênçãos, e nós precisamos pegar o que é nosso e levar para casa. Então eu fico com o que o profeta diz, peça coisas grandes. Não limite sua fé num grãozinho de mostarda. Ora, se um grãozinho de mostarda já move uma montanha. Deus já nos disse assim, olha, você vai voltar ao original. Eu já preguei isso para vocês. Deus dizendo, eu estou levando vocês ao original, lembra? Aí o profeta diz, olha como era Adão. Adão, quando a Eva dizia, eu não quero essa montanha aqui, dizia, montanha, vai para lá. Olha, eu não quero essa árvore aqui, vai para lá. Não era assim que Adão era, um pequeno Deus? E diz assim, se Deus está nos levando, ele já nos deu essa posição. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você diz àquela montanha, sai daqui e vai para o mar. E ela vai. Mas eu nunca vi ninguém remover uma montanha. Você diz, eu nunca removi uma montanha, mas porque também tua fé não é no grão de mostarda, nunca chegou nisso. Não vai mover nunca. Mas que já está à nossa disposição, já. Deus já mostrou. Ele não criou esquilo onde não tinha. Não tinha esquilo, mas eu quero um esquilo nessa árvore. E o esquilo apareceu, e não foi só um, foi 3, porque Deus é perfeito em 3. Ele não ressuscitou um peixinho, quando tinha todas as suas entranhas fora? Peixinho, eu te dou vida novamente. Se mexeu e foi. Por que é isso? Era Deus mostrando para nós que é possível, que Ele está nos devolvendo isso em nossa mão. Mas esse mundo que nós estamos vivendo é humanista. É materialista, só acredita no que vê. É a força deste mundo que está assim, não crê, não tem fé. E isso muitas vezes tenta nos atingir de alguma forma. Mas nós estamos aqui para vencer estas coisas, porque nós não estamos como o mundo, nós estamos acima destas coisas. E Deus tem nos dado uma fé acima destas coisas, que é a revelação de sua palavra. Então nós temos que orar como Jabes.
Alarga, Senhor. Amplia, Senhor. Tem alguma coisa faltando, então amplia minhas fronteiras. Eu quero mais do Teu Espírito Santo, eu quero mais fé, eu quero mais sabedoria, eu quero mais revelação, eu quero que amplies a minha tenda, Senhor. Eu quero que o Senhor amplie meus termos, me dá mais de Ti, me dá mais do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua graça. Eu quero mais, Senhor. Não podemos nos conformar com pouco desse tipo. E paralelo a isto, Deus vai ampliando também os nossos termos naturais, porque eu acredito muito num Deus de equilíbrio. Eu não creio em vida desequilibrada, porque Deus não é desequilibrado. Eu creio nas três coisas que vão. O espiritual você eleva, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você alinha o espiritual, ele puxa o familiar, ele deixa, Deus vai trabalhando e vai equilibrando, e o financeiro vai junto também. Nisso eu acredito, porque eu tenho visto aqui, tenho visto na minha vida, e tenho visto na vida de vocês também, quando vocês alinham. Não falha. Eu não acredito em vida de cristão que está assim, o financeiro está lá em cima e o espiritual está lá embaixo, tudo detonado, e família também está... Ou então está até bem com a família, mas o financeiro está quebrado, tem alguma coisa errada. Você pode ser pobre, não tem problema, mas não vai precisar de nada. Porque Deus supre. Se Deus não suprir, o que é que a Bíblia está dizendo? Eu fui moço, diz Davi, Salmo 37, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. E nem sua descendência mendigar pão. Prosperidade implica em abençoar. Em abençoar. Nós sempre aqui o nosso povo, nossa nação, nós temos que vencer certas barreiras que são culturais, problemas. Nós temos problemas, nós não sabemos, nós temos que aprender nesta mensagem que nós temos que ser abençoados desde o início, porque pai abençoa filho. Judeu passa por uma cerimônia de abençoar. Os filhos com 12 anos, eles são introduzidos. Com 12 anos a criança é introduzida para aprender. Tem uma cerimônia até que eles fazem, de introdução perante Deus, perante a Torá. Eles recitam, e o pai põe a mão e abençoa o filho. E eles aprendem a abençoar, eles aprendem a abençoar e vão abençoando. Você acha que uma bênção de um pai não vale? De uma mãe não vale? Palavras têm poder. Você vê um judeu morrendo de fome, você não vê, você vê eles abençoados, sempre que põe a mão, são abençoados. Eles têm uma maneira de abençoar os filhos. Sabe qual é o problema aqui no Brasil? É que mães e pais amaldiçoam filhos. Fica bravo, vai corrigir o filho, começa a falar. Primeira coisa que eles começam a chamar a filha de demônio. Seu demônio, não é assim? Você não ouve falar isso por aí? Palavra está saindo. Em vez de bênção, sai maldição. Tu acha que aquele guri vai ser uma bênção? Ele vai ser um demônio. Porque você está dizendo que ele vai ser. É só ficar brabo. Não vai dar nada. Seu isso, seu aquilo, seu burro. Ele vai ser burro. Só falta crescer a orelha. Fala para mim se não é assim que é por aí que eles corrigem filhos. Jesus disse que nós não podemos nem chamar o nosso irmão de louco. Louco. Se você chama o seu irmão de louco, você é réu do fogo do inferno. Não, isso é bem-aventuranças, é o sermão das bem-aventuranças. E a gente chama, seu louco. É insensato, sem falta de senso. Você está jogando uma maldição sobre ele. Tem coisas que a gente nunca deveria sair da nossa boca. Aí os filhos vão crescendo, cresce desse jeito, tudo errado, tudo torto, tudo detonado. Quando ele se torna um homem amanhã, ele está herdeiro de maldições. E quantas pessoas chegam na igreja desse jeito?
Não chegam assim? Carregando coisas que foram dadas pelo pai, pela mãe, por alguma coisa lá de trás, alguma coisa ruim, alguma coisa terrível. Isso tem a ver com prosperidade. Isso tem a ver com interferência em coisas espirituais. Aí dão um trabalho para Deus, porque chegam dessa maneira aqui, aí começa o trabalhar de Deus na vida para mudar o curso das coisas, da maldição para a bênção. Porque a palavra abençoa, mas não é automático. Se fosse automático era uma bênção, todo mundo que entrava pela porta, mudou. Não é assim. Chega cheio de problemas, aí tem que vir, sentar, ouvir a palavra, respeitar o pastor, que é o ministro que Deus coloca a seu favor, receber a bênção do Senhor através das pregações, a palavra vem, você diz amém. Tudo isso vai mudando o curso do que foi feito lá atrás, e sua vida vai mudando, e Deus vai mudando a maldição em bênção para você. Amém. Porque você vai alinhando a vida com a palavra. Estou falando de prosperidade, de bênção, de largura. Quantas pessoas chegam com a vida toda truncada? Porque foi lançado tantos impropérios, tantos problemas, tantas maldições, disse daquilo de mãe. Nunca fale isso para o seu filho, nunca diga essas coisas. Em vez de dizer, seu isso, diga, abençoado. Fale para ele, abençoado. Aquilo tem a ver, uma bênção que sai da mãe e do pai. Palavras. E eu sempre cito para você o que Jesus disse em Mateus 12, versículo 36, versículo 37. O que Jesus disse? Olha só, vamos ver. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, o que é palavra ociosa? Pense numa coisa ociosa, é uma coisa sem sentido. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por isso que nós não devemos falar qualquer coisa. Temos que abrir a boca e saber o que estamos falando. E cuidado com as mulheres que falam muito. Porque quem fala muito está propenso a falar alguma besteira a qualquer momento, alguma coisa errada. Tem que ter cuidado naquilo que a gente vai dizer. Por quê? Versículo 37, juntos. Porque por tuas palavras tu serás justificado. Por tuas palavras tu serás condenado. E nisso está incluído falar o nome do Senhor em vão. Você já viu falar sobre isso? Proferir o nome do Senhor em vão. Não se deve dizer o nome do Senhor de qualquer maneira, para qualquer coisa, nem brincando. O judeu jamais faz isso. Os escribas, até para escrever o nome do Senhor, os escribas são os homens que escrevem as escrituras. Ele tem uma maneira peculiar de fazer aquilo. Eles têm um respeito por aquilo tão tremendo. Porque eles aprenderam. E nós temos que ensinar os nossos filhos a ter respeito pelas coisas de Deus. Ter respeito pela casa de Deus. Ter reverência quando entrar aqui. Por isso que nós cuidamos e o nosso profeta nos ensinou. Isso é respeitar a Deus, isso vai incluir muitas coisas na nossa vida, em termos de prosperidade, em alargar as coisas e ser abençoado. Porque lá no mundo, eles não têm respeito por ninguém. Filho não tem respeito por pai, não tem respeito por seus superiores, não tem respeito nem pela polícia, mas o mundo perdeu o rumo. E eu quero ensinar isto, eu estou me preparando para ensinar. Nós trazemos isso para dentro da casa de Deus. Eu queria numa escola dominical, mas eu queria que tivesse todo mundo aqui. Mas eu vou estar trazendo o culto à noite. Estou me preparando para isto. Os diáconos estão aí, não são respeitados como deveriam. Se não respeita um diácono, não respeita Deus. Fazem de qualquer maneira, querem agir dentro da casa de Deus como agem lá em casa ou como aprenderam de maneira errada lá fora. Aqui não, nós temos um profeta e temos a palavra para ter respeito, sinceridade, reverência diante das coisas de Deus. Se quisermos ser abençoados. Mas eu vou falar isso. Amém? Então, esta é o que o irmão Jabes está nos ensinando. Senhor, alarga, amplia os meus termos, Senhor. Como é que estão os teus termos espirituais? Estão ampliados ou estão pequenos ainda?
Como é que você está em relação a Deus, em relação à mensagem, em relação à palavra? Às vezes eu fico preocupado, irmãos, porque às vezes eu te pergunto certas coisas da mensagem que são coisas elementares, e tem gente que não sabe. Eu não digo os novos, porque os novos estão iniciando mesmo, eles ainda estão aprendendo certas coisas que nós vamos trazendo para eles. Mas os velhos, que não sabem, os temas ainda estão curtinhos ainda, tão pequeninos, por culpa sua mesmo. Você tem que se ocupar com as coisas de Deus, não se ocupar só com o natural, com o material. Tire um tempo para Deus, você vai ganhar com isto. Deus quer ampliar os nossos termos espirituais. Conhecer mais a Deus, só se conhece a Deus com a palavra. Se eu não conheço, se você que é pai não conhece, como é que você vai fazer seu filho conhecer a Deus? Como? Me explique como. Se você, mãe, não sabe, vai explicar o que para os filhos? Eles vão aprender o quê? Nós estamos entregando muitas vezes ele para aprender por eles mesmos. Isso o mundo já faz aí e causa essa delinquência que está aí. E eu quero pregar aqui que às vezes nem criar filhos nós sabemos. Os pequeninos estão mandando dentro de casa e o pai tem que obedecer os que os pequeninos querem. Coisa mais terrível é isso. Você tem que saber ensinar os seus filhos. Nem corrigir nós estamos sabendo. Nem corrigir. Nem corrigir. Tem nisso o pastor tem que intervir. Porque está dando problema. Vai corrigir, corrige da maneira errada. Acho que a autoridade é gritar, é esfolar, é arrancar a orelha para fora. Não é nada disso. Mas me espere hoje. Me espere. Nós estamos falando em ampliação de termos. Eu quero que Deus amplie os nossos termos esta manhã. Eu quero que a gente cresça espiritualmente. Eu quero que Ele, ampliando os termos espirituais, Ele vai ampliar os naturais, os materiais. Eu fico com o profeta diz, eu tenho que pedir coisas grandes para Deus. Ele quer me dar. Vamos ver se dá para terminar. Faltam 5 minutos só. Qual foi a segunda coisa? Que a tua mão for comigo. Tua mão for comigo. Isso é o segundo ponto que ele pediu. Isso é cuidado de Deus para conosco. O segundo pedido de Jabes foi que a mão de Deus cuidasse dele por onde ele fosse. Jabes não confiava em sua própria mão. Ele sabia que onde Deus coloca a sua mão, tudo se torna possível. E eu quero a mão de Deus sobre mim para me ajudar. Você quer também sobre você? Quem somos nós se nós formos andar sem a mão de Deus sobre nós? Que aqui o profeta diz, olha, sabe por que nós estamos sustentados? Nós estamos sustentados por Lamentações 3:22. Lamentações 3:22 é o que nos segura todo dia. Por isso que você está aqui, por isso que você levanta, por isso que você vai trabalhar, por isso que você vai e vem, por causa deste texto. Como é que diz? Vamos juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23 diz assim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deixa o texto aí. Veja só, aí vem o profeta desta era e diz assim, se Deus tirar a sua mão de misericórdia de sobre mim, o que é que eu me torno? Pior do que um bêbado da rua. Eu não posso nada, você não pode nada. Você não tem condições nenhuma de se defender do diabo. Você não. E o diabo tenta te levar de volta àquela mesma vida velha que você vivia, triste, lá no fundo do poço. Esse é o desejo do diabo. Por que você nunca voltou para lá?
por causa disso aqui, da misericórdia do Senhor que todos os dias estão sobre você. E Deus é tão fiel que nos primeiros raios da manhã, quando o sol está saindo lá, Ele nunca se esquece. Ele diz, eu vou renovar a minha misericórdia para com meus filhos. Toda manhã Ele renova a sua misericórdia. E hoje Ele já renovou para conosco. Por isso que nós estamos aqui esta manhã. É por isso que você não torna-se mais bêbado, é por isso que você não vai para aquele caminho errado de novo, é por isso que você, não é porque você é bom, você não é nada, é por causa da misericórdia dEle para conosco. E nós temos que dizer, Senhor, temos que orar como Jabes orou, que a tua mão seja comigo, Senhor. Por isso que você não faz nada por conta própria. Você vai sair do carro, Senhor, tua mão sobre mim, dentro deste carro, entre aqui, me dirija. Por que você vai bem e volta bem? Não aconteceu nada, não deu acidente, no carro não quebra. É por causa disso. É a mão dele que tem que estar conosco. E quando está na mão de Deus, acontece como Isaías 43:13. Eu gosto da Escritura. A gente cita a mensagem e a Escritura. Isaías 43, versículo 13. Vamos ver o que diz esse versículo? Isaías 43. Vamos lá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele dizendo, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você prestou atenção nesse versículo? Ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. E eu pergunto, aonde é que você está? Você está na mão dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha como Jesus é. Ele tá falando igual Isaías 43. E eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou para elas vida eterna, e elas não serão condenadas, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque não há ninguém que possa fazer escapar da mão dele. Você não se sente feliz com isto? De saber que você está guardado, protegido, numa mão que é a mão mais poderosa do universo, que não tem diabo, capeta, inferno que abra a mão de Deus e te tire de lá. Não tem! Isso te deixa feliz? Amém? Que coisa maravilhosa é isto, meus irmãos? Eu só vou ler mais um, eu ia terminar, mas eu vou deixar para outro dia para terminar isto aqui, porque é bom a gente ir mastigando bem devagar, né? O irmão Branham, na mensagem O Manto Usado, no parágrafo 25, ele diz assim, eu estou tão feliz por nós termos um abrigo. Eu estou tão feliz por termos um abrigo. O nome do Senhor é uma torre forte e poderosa, e os justos correm para elas e estão salvos. Ele está citando Provérbios, que diz, torre forte é o nome do Senhor. E você recebeu esse nome no seu batismo. Antes do batismo velho, você não tinha esse nome, porque era só um título. Agora você tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo invocado pelo pastor. E isso se torna uma torre forte para você. Eu gosto da mensagem. Nós temos um abrigo. O nome do Senhor é uma torre poderosa. Os justos que correrem para ela estarão salvos. Não importa a quantidade de bombas. O mundo está com medo. O mundo está assim. Uma terceira guerra mundial. Uma terceira guerra mundial. Uma terceira guerra mundial. E você está bem assim, ó. Por que
que você está tranquilo? Porque há uma mensagem do profeta que diz, antes da primeira bomba cair nesta terra, essa noiva já saiu daqui para cá. Eu estou falando da noiva. E a noiva se alegra com isso. Isso não é segurança para você? Ah, vai explodir a terceira bomba. Você está tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por quê? Porque não é para mim. Antes que caia a primeira, eu já saí daqui, já fui embora. Não é uma torre forte? Meu Deus, estamos salvos ali. Aleluia. Então, o mundo e o pecador, não tendo este abrigo ou este lugar de segurança, é hora do tremor. Eu creio, se não fosse um cristão, eu ficaria louco ao pensar no que pode acontecer a qualquer hora. E com a casa cheia de criancinhas e tudo mais, e eu não saberia o que fazer, mas eu estou tão feliz por ficar em pé em minha casa e lhe apresentar um abrigo, que bomba alguma jamais poderá tocá-los, ou nada. Aleluia! Você sabe qual é o nosso abrigo? Eles estão fazendo bunkers. Sabe o que é bunkers? É aquelas coisas subterrâneas cavando e fazendo quarto lá no fundo. Mamãe diz que não vai adiantar isso, porque as bombas poderosas elas vão lá centenas de metros debaixo da terra. Pode fazer um abrigo, não sei quantas centenas de metros, esconder lá. A bomba pega ele lá. E o nosso abrigo, o profeta diz, é de pena. O profeta diz que o meu abrigo, o seu abrigo não é de aço, é de pena, debaixo das asas protetoras do nosso Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. Vamos ficar de pé, vamos. Glória a Deus. Você está tão feliz de dizer, olha, eu tenho uma segurança. Meus filhos, você tem uma segurança, a sombra protetora do Senhor Jesus, não pelo poder, nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, hein? Essa é a nossa proteção, o Espírito Santo, nem força, nem violência, mas é o Espírito de Deus. Então eu quero essa mão sobre mim. Eu vou concluir depois a oração de Jabes. 2 versículos têm muito a nos ensinar. Que grande oração deste homem que eu encontrei da Bíblia. Oh, que coisa tremenda. Digo, eu vou aprender com este homem. Eu quero que Deus alargue as minhas fronteiras, todas elas espirituais, naturais. Minha fronteira de oração tem que ser alargada. Minha fronteira de leitura da Bíblia tem que ser alargada. Minha fronteira de jejum tem que ser alargada. Minha fronteira de buscar a Deus, eu quero que seja alargada. Oh, se eu alargar isto, Deus vai alargar as naturais. Mas vamos pedir pelas naturais também. Eu quero que Deus abençoe minha casa, minha família. Minha família está tão restrita, tem tantos problemas, mas alargue suas fronteiras. Peça para Deus e não peça coisas pequenas, não. Peça coisas grandes. E eu fico com o que ele diz, as coisas grandes são tão fáceis de conseguir como as pequeninas são também. Basta que você possa alinhar a sua fé. Se você alinhar a sua fé no alvo certo das coisas grandes, ela acontecerá para você. Você quer fazer isto esta manhã? Eu quero te ajudar em oração. Eu não sei o que é que você quer. Não sei o que você precisa. Não sei o que você está mais buscando do Senhor. Não sei que nesta manhã talvez você esteja pensando em muitas coisas. Mas nós vamos pegar essa oração de Jabes e vamos dizer, Senhor, pense no que você quer que Deus alargue para você esta manhã. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu quero orar com você. Eu quero que você saia daqui dizendo, Senhor, eu não quero mais a mesma coisa. Eu quero ver a coisa acontecer. Chega de eu ver as mesmas coisas, Senhor. Eu estou com isso no meu coração, este sentimento como um pastor. Não adianta a gente ter uma mensagem, usar o cabelo como deve usar, a roupa como deve usar, mas se as pessoas não verem alguma coisa diferente acontecer, eles vão pensar que é mais uma seita mesmo, uma seita religiosa que existe por aí, legalismo, eles vão pensar que é isso. Nós precisamos mostrar para eles que tem um Deus que está conosco, que não é só no visível, mas tem algo invisível, sobrenatural, caminhando em nosso meio. Nós temos que ver as coisas acontecerem, os milagres. Nós temos que ver as curas divinas vir. Nós queremos ver o Senhor operando, trabalhando, agindo, como estava na vida do nosso profeta.
Não era só, não é só na história. Eu não quero que fique na história da vida de William Branham. Eu quero que aquela mensagem que ele pregou, levantando e tirando da história, aconteça conosco. Porque são as mesmas obras do Senhor Jesus na vida dele. E tem que estar em porção dobrada no meio desta noiva. Meu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos esta manhã, diga para o Senhor acrescentar a sua fé, que talvez seja isso que nós estamos precisando. Ela nunca chegou, não sei se a metade de um grão de mostarda, não sei se 1/3 do grão de mostarda, não sei se 10% de um grão de mostarda seja a nossa fé, mas nós queremos que Deus acrescente, direcione ela para a gente ver acontecer algo. Senhor, eu quero que seja assim. Levante a sua mão, Senhor meu Deus, eu quero orar com estes irmãos nesta manhã, e tu me chamaste a atenção para esse texto da oração de Jabes. Eu quero que o Senhor faça algo tremendo e maravilhoso. Eu preciso que o Senhor nos ajude, direcione a nossa fé, acrescente a nossa fé. Nós queremos que os nossos termos sejam alargados. A Bíblia diz que Deus se agradou daquela oração. Deus concedeu a Jabes o que ele pediu. É porque ele orou conforme a vontade de Deus. Alargar os nossos termos o Senhor quer, seja no espiritual, seja no natural, seja em todos os sentidos da nossa vida. Eu sei que é a sua vontade. Jabes orou dentro da sua vontade. Então pedir isso para Deus não é errado, é certo. O nosso profeta disse: peça coisas grandes, não se conforme com as pequenas, porque para alcançar as grandes não é difícil como alcançar as pequenas. Bendito seja Deus. Eu quero isto para a minha vida, eu quero isto para a vida desta igreja, eu quero isto para a vida destes irmãos, eu quero ver em cada família, eu quero que isso vá em cada irmão que ouvir esta palavra. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor possa conceder. Alargue as fronteiras, alargue as fronteiras, alargue as fronteiras. Nos ajude, meu Deus. Nós não queremos nos conformar com menos, nós queremos mais e mais e mais de Ti, porque muito o Senhor tem para nos dar. Olhe para esta família, olhe para este jovem, olhe para estas crianças, olhe para estes irmãos, olhe para cada um agora, Senhor, que concedas o desejo dos seus corações, que eles orem segundo a sua vontade, que como Jabes orou e o Senhor ouviu, o Senhor possa ouvir cada oração nesta manhã aqui. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos e nos dedicamos a Ti, Senhor, e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Você crê que a oração que você fez esta manhã, você crê que Deus é fiel para cumprir cada palavra? Você crê que Ele está com seu alforje cheio de bênçãos e que Ele tem para lhe entregar? Diga amém. Louvado seja Deus, que Ele continue abençoando você, sua vida, sua família, seu trabalho, sua casa, seus projetos, seus planos, tudo que você necessitar. Amém? Levante a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Logo mais às 17h30 nós estaremos aqui. Cumprimente seu irmão e que Deus continue te ajudando em nome de Jesus.